Bom, bem-vindos todos a mais um episódio do podcast Mauro Rauschel, Inteligência, Conexão e Estratégia, um espaço onde nós aproveitamos para discutir o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul com profundidade, com conexão entre saberes e visão de futuro. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre as ferramentas que já estão à disposição e as que ainda precisam ser desenvolvidas para que a gente possa ampliar e fortalecer a piscicultura gaúcha. Também vamos falar sobre o papel do Estado, das instituições de pesquisa, de extensão rural e a iniciativa privada na construção de um setor que seja, ao mesmo tempo, sustentável, competitivo e acessível aos diferentes perfis de produtores. Fique com a gente, que o episódio de hoje começa agora. E hoje nós temos a satisfação de contar com três queridos e ilustres convidados, o João Sampaio, que é assistente técnico da Ascar Emater, Rio Grande do Sul, a Renata Melon, médica veterinária da Embrapa Pesca e Aquicultura, e também o Tafarel Sá, engenheiro da Benfica Engenharia, representa aqui também um braço do setor privado. E para começar, vou abrir as palavras aqui com o nosso amigo, colega, parceiro aqui de jantares da Festa do Peixe de Bom Retiro do Sul, alguém que contribui tanto aqui para a piscicultura do Vale do Taquari e de todo o estado. Sampaio, obrigado por aceitar o convite. E para começar, queria te perguntar, dizendo que como a assistência técnica, especialmente hoje da Emater, pode ser uma ponte entre o produtor e as soluções tecnológicas que já existem para a piscicultura aqui no estado. Quem quer agradecer o convite somos nós, Mauro. É um prazer estar aqui. Te respondendo, a assistência técnica é uma ferramenta para o nosso produtor. Ela é uma ferramenta de apoio, de suporte, para que ele se desenvolva. E a forma como a assistência técnica pode ser essa ponte entre o produtor e as soluções tecnológicas depende muito da demanda do produtor, depende muito da demanda da estrutura das comunidades, dos municípios, que vão nos trazendo esta necessidade. Na medida em que os produtores se mostram interessados no desenvolvimento de alguma tecnologia, nós, como extensão rural, nosso papel é dar apoio e dar suporte a esse produtor para que ele se desenvolva. É por aí que trabalha a extensão. E Sampaio, hoje, se a gente for olhar um pouco para os municípios, olhando um pouco para as secretarias de agricultura, para as próprias ações que os municípios desenvolvem, a gente percebe, por exemplo, aqui no Vale do Taquari, mas a tua experiência por atuar no estado inteiro, mostra que a gente está num processo de evolução, nós temos condições de avançar mais, e quais são assim, aquelas dificuldades que tu percebe ainda que são desafiadoras para que a gente possa, digamos, avançar nesse processo da piscicultura? Bem, eu percebo a piscicultura como um técnico já com alguns anos de estrada. Poucos, né? Poucos, né? A brincadeira é que eu fico impressionado de como os meus amigos estão envelhecendo. Mas eu vejo que as pessoas precisam entender que a criação de peixes é um rol de informações. A piscicultura em si não é uma ciência. A piscicultura é um conjunto de ciências que traz a expertise ao produtor para desenvolver determinada espécie de peixe. Se nós pensarmos nas espécies de produção animal, a gente vai encontrar as especializações em
gado de leite, em gado de corte, em suínos, em aves, enfim. E se nós percebermos essa situação em piscicultura, cada peixe é uma espécie. E precisamos ter as especializações em cada espécie para que elas realmente sejam um conhecimento que vai surtir efeito no processo de criação. Fico muito contente de ver todo o crescimento. Eu vinha vindo para cá no carro e vinha lembrando quando eu comecei a trabalhar com piscicultura, idos de 75, a Universidade Federal em Santa Maria tinha recebido o seu primeiro lote de tilápias nilóticas. E, gente, até a gente entender aquele peixe novo, diferente que estava chegando, eu tive a oportunidade de alimentar elas. Eu tive a oportunidade de dar um choque de pH num grupo de alevinos, porque eu não sabia dos detalhes. E a gente estudou muito isso. E assim, a gente vê hoje o desenvolvimento de linhagens, vê os avanços tecnológicos, os probióticos nos auxiliando, a bagagem de conhecimentos que já se acumulou em relação a essa espécie, para nós podermos ter o seu desenvolvimento. Mas nós gostaríamos que os produtores encontrassem isso mais ainda. Eu penso que talvez um dos fatores que trava um pouco o nosso desenvolvimento seja ainda a necessidade que os nossos produtores têm de estudar, mas estudar com profundidade, né? Isso que não é uma ciência em si, mas é um conjunto de ciências, então isso traz mais uma dificuldade, porque estudar um conjunto demora um pouco mais. Sim. Mas aproveitando essa fala do Sampaio, Renata que é da Embrapa Pesca e Aquicultura, a Embrapa, né, Renata, com sua abrangência e de caráter nacional, até por ser uma instituição federal, né, trazendo um pouco desta fala, né, o Sampaio diz assim, quando eu penso, cada tipo de peixe, né, é uma espécie, né, ou seja, tem uma necessidade de um conhecimento específico, de uma adaptação própria. Como que você, vindo, né, com a experiência da Embrapa e de outras áreas que você já atuou, como é que você vê hoje essa disponibilidade, por exemplo, de tecnologias para que a gente possa trabalhar diferentes espécies e talvez não ficar só dentro do espectro da tilápia e da carpa, que hoje são, digamos assim, os peixes predominantes, ou seja, temos tecnologia, temos conhecimento, por exemplo, para trazer para o Rio Grande do Sul e poder adaptar a cada uma dessas diferentes espécies? Bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, né, com os colegas e com você. O ideal, né, existe um mundo ideal, né, da diversificação para o produtor, do conceito de uso multitrófico da alimentação dentro de um viveiro ou de um sistema de produção. Esse é o mundo ideal. Em termos de segurança, para você ter diferentes espécies, né, que você possa tirar e desenvolver em diferentes momentos do ano ou do ciclo produtivo, e também diferentes formas, uma redução até de custos de produção, porque quando você trabalha com sistemas multitróficos, você cuida do meio ambiente, reduz também o uso de ração, enfim. Então isso tudo é um mundo ideal, só que na verdade não temos muitas espécies ou com um pacote tecnológico ainda desenvolvido, né? Então desejávamos ter mais, porque nós temos uma riqueza de espécies muito grande, mas não é porque também temos uma riqueza de espécies muito grande que todas as espécies seriam cultiváveis, né? Ou comercialmente viáveis. Justamente por elas não serem comercialmente aceitas. O consumo nem sempre é muito comercialmente viável, né? Economicamente viável para o produtor e até mesmo para justificar uma pesquisa, porque as pesquisas são longas, né? Então, a Embrapa, por exemplo, trabalha há muitos anos, vem trabalhando com o desenvolvimento de espécies nativas também,
principalmente o tambaqui, o pirarucu, né, que são os carros-chefes de peixes nativos trabalhados na Embrapa Pesca e Aquicultura. Então, há desenvolvimento tecnológico, já uma compreensão maior de ração, da parte nutricional, parte sanitária, marcadores genéticos até para sexagem do pirarucu, que é bastante importante, esse manejo do pirarucu na parte reprodutiva. Mas é um esforço muito grande de financeiro, de pessoas, de pesquisa. No caso da tilápia, ela teve um esforço mundial para desenvolvimento genético também, né? Então, essa tilápia que o Sampaio conheceu em 75, na verdade, ela era usada como forrageira de outras espécies carnívoras, ou então para povoamento de açude para alimentação de pescadores artesanais e povos ribeirinhos, né? Então, era uma outra forma de se pensar, porque, na verdade, a aquicultura estava surgindo, assim, um crescimento das pesquisas na aquicultura também, vieram as carpas também, enfim, várias espécies que depois foram sendo reduzidas, justamente porque que a gente vai trabalhar com tantas espécies, a gente tem espécies nativas aqui, tanta riqueza, né? Mas é muito importante que a gente reconheça a importância de ter um pacote tecnológico no qual a gente tenha um controle sanitário, que a gente controle a reprodução, que a gente controle a nutrição e que a gente possa ter um mercado para o produto final. Então, isso vai direcionar, né? Isso também não é o único ponto de competitividade assim, da cadeia, né? Assim, se você não está geograficamente num ponto de logística adequada, né? Assim, com transporte e uma cadeia já desenvolvida dentro de um sistema de arranjo produtivo, fica bastante difícil também você ter uma competitividade, né? Então, todos esses fatores a Embrapa vem trabalhando, vem estudando e vem, ao longo desses anos de vida, né? Nós temos 14 anos de vida, né? E eu tenho assim, a felicidade de estar desde o início da Embrapa Pesca e Aquicultura, desde a sua formação. Legal. Mas aproveitando, Tafarel, né, dentro dessa temática, né, abordada pelo Sampaio, trazida também um pouco pela Renata, e hoje você que, né, trabalha em solução de nutrição, de infraestrutura, inovação no campo, né, principalmente buscando produtividade e eficiência, ou seja, levando também, né, vamos talvez em complementação aquilo que a Emater e a Embrapa fazem você no campo privado, então também está tentando contribuir. De que forma que você vê assim, então, todo esse teu conhecimento, né, nessa área de engenharia aplicada ao campo, né, que tipo de estrutura, de inovação, né, já está ao alcance do nosso produtor, né, que quer investir na piscicultura, né, com segurança e olhando assim para o longo prazo, ou seja, já temos hoje condições, né, de buscar um investidor e dizer temos solução, temos conhecimento, temos estrutura, temos capacidade de produzir entrega para que esse investidor ganhe coragem de aplicar seus recursos aqui no estado? Bom, Maurício, agradecer o convite, primeiramente, obrigado por me ter aqui com vocês nessa mesa tão capacitada. E sim, Mauro, a gente tem aí tecnologias aplicadas já no campo de diversos tipos, desde das analógicas, as elétrico-eletrônicas e as biotecnológicas. Então hoje a gente tem silos de armazenamento para nutrição, os tratadores automáticos, os geradores, os biomoduladores, os probióticos no campo da biotecnologia, o oxigênio em pó, né, uma substância química que pode ser usada no momento de emergência como um insumo para a piscicultura, as próprias estruturas de produção, não só os tanques escavados, mas os tanques elevados, os viveiros cobertos com geomembrana, as estufas de produção. Então a gente tem diversas tecnologias, equipamentos, como eu disse, tanto no analógico, no eletrônico, no sensoriamento, sensores de oxigênio dissolvido, sensores de temperatura, que podem auxiliar e podem, claro, tudo isso combinado com assistência técnica, todo o melhoramento genético, todo o pacote tecnológico das espécies que foi desenvolvido ao longo dos anos, né?
trazer essa segurança para o investidor em ter o seu retorno no investimento. E é claro que tudo isso passa também pelo que o Sampaio trouxe, né? A participação do produtor, do investidor na sua capacitação, né? A piscicultura, ela é um negócio como qualquer outro e precisa de investimento, dedicação, estudo, empenho e aplicação de todas essas técnicas, porque elas estão disponíveis, mas nem sempre são aplicadas. Isso é um desafio também, transformá-las em mais comuns no nosso dia a dia da produção. Então a engenharia aplicada ao campo vai desde a escolha do tipo de viveiro que a gente vai produzir, até mesmo o tipo de estrutura que a gente vai implantar para proteger a nossa produção. Seja desde uma rede antipássaro, uma tela antipássaro, até um sensor de oxigênio dissolvido que monitora 24/7 se eu tenho ou não oxigênio para a produção. Sim. E olhando para isso, assim, né, pensando que nós falamos aqui, né, nos bastidores, né, dos desafios que a gente ainda tem, mas assim, um espaço como a Aquibom, né, uma feira que chega com essa expectativa, é um espaço adequado para a gente fazer esse trabalho, para a gente levar conhecimento, para a gente levar informação e trazer o produtor, trazer o investidor para conhecer um pouco mais desse processo? É um espaço adequado? E deixo essa pergunta para os três, talvez agora devolvendo a resposta pela volta. Primeiro são com o Tafarel. Com certeza, mano, com certeza. Eu acho que o Estado carece desse tipo de iniciativa, pois a gente tem feiras de aquicultura a nível nacional, né, como o IFC, como o AquiShow, que passou agora há poucos dias, mostrando tecnologia, mostrando pesquisa, mostrando equipamento, mostrando o setor privado, setor público também, trazendo as suas soluções e os seus desenvolvimentos. E muitas vezes o nosso produtor aqui no estado fica longe dessas iniciativas. O produtor menor, o produtor que está começando na atividade, e como eu comentei aqui, existem tecnologias para todos os gostos e todos os níveis. Existem Mas tu acha que a gente ainda vive, quando a gente olha para o UFC, olha para que show aqui no estado, o Sampaio, a gente dizer que isso não é para mim? Ou isso ainda não é para mim? A gente tem essa sensação ainda do produtor, para uma perspectiva? Não, com certeza não. Mauro, nós temos produtores que sabem que não tem condições de se utilizar de tanta tecnologia. A tecnologia de produção nós temos. O conhecimento para realizar a produção nós temos, mas ainda isso não está apropriado, não foi apropriado pelos produtores. E aí é onde acontece muito o grande problema do produtor que está indo muito bem, e quando dá uma eventualidade ele não tem condições de resolver, fica dependente da assistência e às vezes tem prejuízos. E esse prejuízo ele se torna um prejuízo maior porque o exemplo intervém no mercado, é um exemplo negativo. Uhum. Então essa é uma preocupação que nós temos no desenvolvimento da piscicultura. Em se falando da Aquibom, a gente fica muito feliz, fica orgulhoso de ter isso aqui nessa região, que é uma região com um certo pioneirismo dentro da piscicultura no estado. E a gente, como extensão rural, quer que venha todo o possível de conhecimento, de informação, de tecnologia. E tenha certeza, os nossos produtores virão visitar essa feira. Nós, como extensão, estamos buscando já em cada região do nosso estado, em cada escritório regional, a divulgação desse trabalho. Obrigado, importante. Nós queremos, inclusive, trazer muitos colegas técnicos que estão atuando nessa área, para que eles também tenham acesso a essas informações e se tornem mais próximos. Porque nós vemos essas grandes feiras fora do nosso estado,
ou irmos até lá é uma situação, mas nós termos uma situação assim aqui, nossa, é muito importante e nos aproxima. Perfeito. Né? Perfeito. Então, eu penso que a Aquibom é um momento de evolução da aquicultura e espero que seja um marco. Aproveitando aqui a fala de Sampaio, e antes da gente concluir esse bloco, a Renata chegou mais cedo hoje aqui, almoçou conosco e tal, e a gente estava conversando um pouco sobre essa questão da importância dos arranjos produtivos locais. Ou seja, pelo que, assim, se eu bem compreendo esse processo, né, tanto o Sampaio quanto o Tafarel trazem um pouco desta preocupação, ou seja, nós temos solução tecnológica, nós temos conhecimento, nós temos produtores, mas a gente talvez não tenha toda essa estrutura, todo esse conhecimento de alguma forma organizado ou sistematizado regionalmente, localmente. Como é que é isso, Renata? Como é que você enxerga essa questão com essa perspectiva? Bom, então, de fato, os arranjos produtivos eles são fundamentais, principalmente para as pequenas e médias produtores, né? Porque dentro de um arranjo, os elos da cadeia podem se ajudar com trocas de informação, com soma de produtos para fornecimento das agroindústrias, que é o mercado primário do produtor, na verdade, né? Quem é o mercado do produtor é a agroindústria. Então, a agroindústria que coordena, na verdade, a produção. Isso por lei, né? A gente tem um RESPOA, a gente tem agora um autocontrole, que é uma legislação extremamente moderna, né? A gente, lembrando que nós somos um país de grande produtor de proteínas animais, exportador de proteína animal, e o autocontrole é uma modernização que nivela com vários países de grande demanda, né, no mundo. Então, é extremamente importante que a piscicultura, que a aquicultura, de uma forma geral, absorva esses conceitos da proteína animal. Nós somos um país com uma defesa sanitária renomada no mundo inteiro, que fornece os produtos com grande segurança sanitária, com grande qualidade para o mundo inteiro, e a piscicultura ela não pode ficar para sempre um primo pobre, né? Mas isso se dá, obviamente, dentro de arranjos, né? Assim, sozinho, a não ser que um produtor consiga se verticalizar, assumir todos os custos de uma produção que aí não seria nem pequeno produtor, né? Então, para pequenos e médios produtores, a solução são os arranjos produtivos. Os arranjos, eles trazem os ingredientes de pesquisa, de inovação, de agregação de valor, eles possibilitam essas trocas importantíssimas, né? E até mesmo a compreensão de setor, né? Porque a produção, muitos proprietários de terra rural possuem um corpo d'água, uma fonte hídrica na sua propriedade. Isso é comum, né, em todas as propriedades no Brasil inteiro. Então, a pessoa chega lá e coloca um peixe, porque a piscicultura, né, o mercado, ele vem ampliando. Então, a pessoa vai lá e coloca peixe no seu corpo hídrico. Mas isso não o torna exatamente um piscicultor. Não é assim exatamente que nasce um piscicultor. É muito importante que exista essa noção, né? Porque depois ele vai acionar o serviço público, a assistência técnica, a extensão rural, posteriormente também os sistemas de inspeção, as inspetorias e tudo isso. E a gente compete com as outras cadeias produtivas também, com as outras proteínas animais. Então, por exemplo, quando uma região instala uma indústria, né, de piscicultura, na verdade, ou vem uma legislação nova que traz alguma atualização que demande uma estrutura de inspeção. Quem vai correr primeiro são as estruturas que já estão organizadas, né? Sim. Uma bovinocultura, uma produção de leite, uma produção de aves, de suínos, de mel, de soja, do que for, né? Então, se a gente começa a surgir aqui piscicultores na região, a gente vai demandar da Emater uma assistência técnica, a gente vai demandar do sistema público a licenciamento, os GTAs, né? Começar a querer saber como que a gente faz a regularização e, no fundo, isso tudo, até a própria financiamento ou crédito, né? A gente vai num banco,
O banco sabe, se você chega com uma proposta de instalação de uma avicultura, ele fala assim, ah tá, vamos fazer assim. Você chega com uma instalação de uma produção de peixe, não se sabe nem avaliar direito, né? Então a gente compete, não é só com o vizinho piscicultor, a gente compete com as outras proteínas em todo o sistema de serviço público, na verdade, né? E também com as questões... Então, você estar dentro de um arranjo produtivo, voltando à sua pergunta, desculpa, mas é muito importante até para dar força ao setor, para dar força a esse grupo que, sem estar em arranjo, ele fica muito mais enfraquecido, né? E, na verdade, a gente não chega nunca naquele momento assim, será que a gente vai ser uma avicultura? Será que a gente vai conseguir chegar no nível de uma suinocultura? Qual o momento exatamente que a gente vai conseguir estar profissionalizado e chamar a atenção do setor para, assim, olha, quando vier uma legislação nova, a aquicultura também está competitiva com as outras proteínas para conseguir esse apoio do poder público, até da própria Emater, da própria Embrapa, da própria Secretaria de Agricultura. Então, o Aquibom, ele é fundamental nisso. O Rio Grande do Sul tem tanto potencial para crescer na produção aquícola, a gente tem tanta gente com vontade de produzir, né? A gente tem uma estrutura já estadual montada para isso, mas a gente precisa trazer as pessoas que estão no poder, nas secretarias, enfim, no governo, para que elas consigam ouvir mais e dar mais atenção, falar assim, poxa, a aquicultura também, vamos também, esse serviço público, a aquicultura também precisa fazer. Não, o financiamento, o banco, sim, eu conheço, já ouvi falar, agora eu sei do que se trata melhor, né? Então a gente precisa colocar isso para rodar. E só com eventos assim grandes, bem organizados, que a gente vai cada vez mais trazer o diálogo no Estado, né? Ampliar o diálogo no Estado. Bem, obrigado Renata, Sampaio, Tafarel. E se você está gostando deste podcast, segura aí um minutinho no break que a gente volta já já com mais um segundo bloco, né, do podcast Mauro Raucho, Inteligência, Conexão e Estratégia. Estamos de volta para o nosso segundo bloco do podcast Mauro Raucho, Inteligência, Conexão e Estratégia. Continuando, né, esse bate-papo aqui com o Tafarel, com o Sampaio, com a Renata, falando um pouco mais, né, sobre a Aquibom e sobre a piscicultura, o seu contexto, a sua realidade, a tecnologia, enfim, tudo aquilo que envolve, né, um bom desenvolvimento de uma atividade econômica como essa que nós queremos alavancar aqui no estado do Rio Grande do Sul, a partir, né, da primeira feira estadual de aquicultura, que vai acontecer aí de 7 a 9 de novembro em Bom Retiro do Sul, aqui no Rio Grande do Sul. Mas quero aproveitar, retomando as nossas conversas, Sampaio, e aqui reproduzindo, né, o Sampaio é assistente técnico de produção animal da Ascari Emater, Rio Grande do Sul. E Sampaio, você tem convivido muito conosco, já disse isso no primeiro bloco, né, a Emater tem uma longa tradição, né, de apoio ao pequeno, ao médio produtor. Que tipo de orientação técnica hoje a instituição oferece aos piscicultores gaúchos? Bem, hoje a extensão rural trabalha com a produção principalmente das carpas, das tilápias. Eu diria que mais as carpas ainda. E estamos observando um crescimento lento e relativamente bem estruturado da produção de tilápias. Mas temos muito ainda da situação de trabalho com aqueles pequenos produtores, aqueles produtores que não estão inseridos dentro disso que nós estamos chamando de um arranjo produtivo local. Por quê? Se nós pensarmos em produzir para a indústria, o número de assistidos é muito pequeno. Agora, se nós pensarmos em ter uma produção de alto consumo, ter uma produção que, a partir da evolução do alto consumo, faz o abastecimento local, aí a nossa população de assistidos cresce muito. E
com esse foco que a extensão rural tem trabalhado bastante nesta questão da piscicultura. A gente quer que se desenvolvam todos os arranjos, todas as possibilidades de produção, né? Nós temos produtores com condições de produzir para a indústria. Temos produtores que não terão essas condições. Mas se nós não deixarmos esses produtores bem trabalhados, com conhecimento da produção, com técnicas produtivas e sanitárias e com cuidados de boas práticas de desenvolvimento da piscicultura, nós estaríamos criando problemas para a própria produção industrial, né? É o conflito que se vive com a produção de frangos, a avicultura. Somos os maiores produtores mundiais e, ao mesmo tempo, temos a avicultura colonial. Então, temos que trabalhar os dois e nós, Extensão Rural, temos tido muito a missão de dar este apoio para que esse pequeno elo ainda se mantenha e se estruture e não cause o constrangimento de um problema sanitário. Mas deixa eu aproveitar, Sampaio, dentro dessa mesma linha, até pelo teu longo convívio, né, com o setor nesta linha. Você vê hoje os produtores, né, os atuais produtores, ainda que nessa escala ainda menor, receptivos a pretenderem crescer, a aderirem à tecnologia para o cultivo de peixe, e se eles têm este desejo, esta curiosidade ou essa ambição, quais são os desafios que estão postos para estas pessoas? Mauro, a nossa experiência em extensão rural nos diz que os produtores sabem produzir, mas eles só produzem se eles encontrarem lucratividade e suporte na sua produção. Mas esta lucratividade, esse suporte hoje, né? A gente sabe, e aqui nós não estamos aqui falando, não é uma crítica, né? Na verdade é muito mais uma constatação. Tanto a Embrapa quanto a Emater, né, tem limitações físicas, humanas, materiais, né, de recursos. Como é que a gente sai deste embaraço? É o Tafarel? É o setor privado que vai ter que vir para isso, para nos ajudar dentro desse desafio que a gente tem no poder público? Analisando a história, a gente percebe que os países desenvolvidos, eles passam essa condição de apoio à produção à iniciativa privada, né? Empresas como as nossas, elas tiveram e ainda têm no Brasil um papel muito importante, que é o desenvolvimento inicial do setor. Mas no futuro a nossa perspectiva de trabalho vai ser totalmente alterada, onde nós deveremos buscar muito mais as ações de ordenamento de produção, de controle de produzir isto ou aquilo conforme as necessidades do mercado, e a iniciativa privada deverá tomar conta do resto. Mas isso eu vejo ainda como algo de futuro, dentro das necessidades dos produtores. Agora, se nós pensarmos em grandes produções, nós vamos ter poucos produtores. Se nós pensarmos em estruturar a política produtiva do nosso país para muitos produtores, mantendo a agricultura familiar, mantendo toda essas cadeias pequenas produtivas,
nós ainda temos muito espaço de trabalho. Ou seja, é complementar. Exatamente. A princípio, né, a empresa de pesquisa nos trazendo a tecnologia, trazendo a informação de produção, e nós, como extensão, fazendo a tradução disso para uma linguagem compreensível e uma situação que permita ao produtor fazer a sua adoção. Renata, é essa mesma percepção da Embrapa? Na verdade, assim, eu vejo o poder, a extensão rural. Claro que o setor privado ele tem a coordenação e com certeza que provir os técnicos para coordenar ali a produção primária, né? Isso é fundamental. Mas a extensão rural, para mim, ela é extremamente importante uma parte que é bastante desafiadora para a produção, que é a regularização. Então, a produção, a extensão, ela estar junto do produtor para organizar os seus documentos, para trabalhar o seu licenciamento, para auxiliar o seu direcionamento até da espécie correta que vai ser colocada, porque se ele quer lucro, ele tem que estar regularizado, ele tem que estar competitivo. Ele tem que estar associado a uma indústria, uma agroindústria. Então, assim, esse direcionamento que eu acho que seria, de fato, o papel principal da extensão rural, né, dentro de um ambiente mais saudável em termos de estrutura, de arranjo, de indústria, de produtores ali integrados, né? Dentro dessa perspectiva, eu vejo dessa forma. A Embrapa ou qualquer outra empresa de pesquisa, ela pode desenvolver tecnologia, pode e deve, né? É isso que ela faz, né? Desenvolver tecnologias e parâmetros que podem vão auxiliar a extensão rural, né, o extensionismo no Brasil, e vão aperfeiçoar essa transferência tecnológica para o produtor. Isso, a gente tem todo um trabalho justamente nisso. O nosso foco é esse, produzir tecnologias que facilitem, que ou viabilizem economicamente, ou que tragam soluções tecnológicas para o campo, né? Mas eu acho que independente dessas soluções tecnológicas, da espécie A ou B, do sistema B, C ou D, a extensão rural, ou qualquer produtor, qualquer piscicultor precisa ter um licenciamento, precisa ter uma outorga de água, precisa ter um registro estadual, municipal. E eu acho que isso é difícil, esse é o primeiro desafio, né, de ser produtor rural no Brasil. Então, isso tudo deveria ser muito bem auxiliado pela extensão, eu acho que poderia ser feito, né? E aí, Sampaio, Sampaio estava aqui já... Nós temos o encaminhamento desse trabalho, mas a função da extensão rural, na verdade, não é essa, né? Nós podemos ter um escritório despachante que faça esse tipo de situação, e a função da extensão é bem maior. Né? Quando nós vemos a questão... Não falei que não é papel. Não, veja bem. Né? Não falei que era só esse o papel. Quando nós vemos a questão da situação, por exemplo, só uma pergunta até para entender. Peraí, só um minutinho. A extensão rural, a Emater, não tem papel em auxiliar o produtor na sua regularização? Nós fazemos esse trabalho. Nós já fazemos esse trabalho. Isso que eu queria saber. Né? Esse trabalho está sendo feito. Né? Sim. É dessa forma que eu vejo. Exato. Então isso é feito, né? Isso é feito, mas eu preferiria que um escritório despachante fizesse. Mas um despachante porque nós temos funções maiores. Mas olha só, a gente está falando aqui de serviço público, né? A gente está falando aqui de serviço... Mas nós podemos ter isso, e isso também acontece em alguns municípios, dentro das secretarias de agricultura, dentro dos sindicatos rurais, das associações rurais. Né? Tudo isso é realizado. Tá, o que eu quero dizer, Sampaio, é a regularização, a conformidade legal de um produtor, ela vai além,
a extensão rural ela vai além só do que falar metragem quadrada, densidade de peixe ou espécie, né? Eu acho que você tem que trazer o produtor para a conformidade, para que ele possa vender o seu peixe de forma adequada e conforme com a legislação brasileira e que possa ser competitivo. Você acabou de falar que o produtor quer lucro. Se ele quer lucro e vê possibilidade, e se ele até se arrisca num crédito, né, no financiamento, para ampliar a sua área e a sua produção, isso tudo é muito arriscado. Então, assim, trazer o técnico tem um grande papel nisso, o técnico que está no campo, o extensionista ou o técnico ou assistente técnico, ele tem um grande papel em direcionar o produtor para uma legalidade, para uma conformidade, para que ele possa, de fato, falar assim, o meu peixe, ele é seguro, ele não tem resíduo, ele está legal, ele não tem... Como que você comprova? Porque hoje, com o autocontrole, já com nossa legislação, uma indústria, ela precisa estar, ela que responde pela conformidade do produto, e você precisa comprovar que aquele pescado, ele não é de trabalho escravo, ele não é de área ambientalmente protegida, ela não tem resíduos de químicos ou de antibióticos. Isso tudo é uma responsabilidade da indústria. E ela pode ser uma pequena indústria, ela pode estar conforme, ela pode ser uma agroindústria que trabalha com pequenos e médios produtores. Isso é o que nós desejamos, né? Porque não tem condição... Nós trabalhamos no mesmo sentido, Isso eu acho ótimo. Porém, nós temos que pensar que a extensão rural, nesse aspecto, ela precisa cumprir com a legislação. A nossa função é traduzir essa legislação que nós temos para o nosso produtor, para que ele realmente execute. E nós temos lacunas de legislação que precisam ser melhor adaptadas. Vamos avaliar a questão. Hoje, um produtor, para comercializar o seu peixe na feira do peixe, precisa de uma GTA. Porque ele tem que trazer o peixe até a feira. Uma guia de transporte animal. Pois bem, e aí nós temos a situação de um pescador que capturou o seu pescado, que voltou e levou esse peixe para a peixaria. Nós estamos falando de peixe, nós estamos falando de um pescado de captura e de outro de cultivo. E por que essa diferenciação tão grande em termos de legislação? Nós temos várias arestas que devem ser Na verdade, aparadas. a legislação ela é uma só. Só que a gente, por exemplo, vou passar do macro para o menor. O mercado internacional de pescado gira em torno de 400 bilhões de dólares. O Brasil exporta em torno de 400 milhões de dólares, ou seja, 0,1%. Sendo que 10% desse valor vem de aquicultura, seria a nossa tilápia, principalmente. É muito pouco, né? Por que nós exportamos pouco? Porque, eu falo exportar, não porque nós não tenhamos condição, por que nós acessamos mercados diversificados, ou que paguem melhor, né, que melhor remunerem, tão pouco? Porque, na verdade, a gente não está competitivo, e a gente não está competitivo justamente por essa informalidade que você está me trazendo. Isso, na verdade, é uma informalidade. Né? Então, eu acho assim que a gente até adequar isso tudo não é um caminho fácil, não é simples. E é por isso que o Aquibom entra com tanta importância nesse diálogo. É todo um diálogo e uma construção. Nós queremos o crescimento da nossa piscicultura, mas precisamos ter toda essa base bem estruturada para realmente os nossos produtores verem lá no final aquilo que deveria ser a luz do fim do túnel, ou seja, no seu lucro, um espaço rentável de trabalho. Hoje, um produtor que está produzindo soja sabe quanto vai ganhar. Hoje, um produtor que está produzindo peixe, em muitos casos, não sabe. Sim, eu acho que isso nos preocupa. É isso que nós queremos trabalhar para que esse produtor realmente tenha segurança de produção. Vamos instituir política de preço mínimo? Não sei. Já tivemos essa situação aqui no Brasil. Mas eu queria, até para trazer o Tafarel de volta para cá, né? Eu acho que tudo que vocês estão falando aqui também tem um pouco a ver com confiança pela outra ponta da cadeia, que é o consumidor, né? Porque toda esta
segurança ou insegurança, né, que a gente traz dos dois exemplos que o Sampaio trouxe aqui, eu posso dizer para vocês que eu retratei isso em 2019, quando nós estávamos começando o nosso empreendimento aqui. Fizemos uma pesquisa com a Univates, que é a nossa parceira aqui no evento, né, que bom, e se percebeu que em refeitórios de empresas e em merenda escolar de escolas, as nutricionistas não recomendavam o consumo de peixe em média, basicamente por dois vetores. Um, pelo preço, porque o peixe ainda tinha um valor mais elevado do que as outras proteínas que poderiam ser servidas no almoço, né, do funcionário ou da criança na escola. Mas o principal e o vetor mais importante, o percentual mais expressivo, era porque as pessoas não tinham uma segurança quanto à procedência, né, do peixe. Né? Então, mostra que tanto que a Renata traz para a perspectiva, né, da legislação, da segurança, da fiscalização, e ao mesmo tempo da necessidade de que a gente forme gerações de produtores, e esse processo de formação de produtores, ele passa por essa experiência primeiro da galinha de terreiro para a galinha de... Trazendo até o próprio exemplo, né, a galinha caipira para o cara que vai para um aviário profissional. Então, este é um processo, a gente precisa aprender a lidar, na minha opinião, de como é que a gente controla em termos de segurança cada uma das etapas desse processo. Uma coisa é aquilo que eu vou jogar para o mercado produtivo, aquilo que eu vou jogar para o consumo pessoal, né? Eu acho que isso é um aspecto importante que a gente precisa olhar. Mas eu queria, Renato, só trazer o Tafarel para isso. Olhando aqui, nós estamos vendo aqui o diálogo do público, né? Duas empresas públicas falando assim, quando o privado olha para isso, Tafarel, você vê, né, espaço e oportunidade para que mesmo falando de tecnologias mais simples, mais básicas, que existe um espaço também hoje de trabalho para engenheiros, agrônomos, veterinários, enfim, profissionais que lidam com isso hoje para a atividade da piscicultura? Sim, acho que até a fala do Sampaio, quando o Sampaio se refere aos despachantes, né, são esses profissionais do mercado, né, engenheiros agrônomos, engenheiros ambientais, biólogos, enfim, profissionais que atuam na regularização ambiental, que podem, né, fazer esse trabalho também em conjunto com o que o público já faz, né, de forma privada. Então, também o que o Sampaio trouxe, né, Renata, a questão das arestas da legislação, seja ela na inspeção do pescado, seja ela no licenciamento ambiental, no enquadramento dos produtores, enfim, nesse emaranhado de legislações, né, a outorga, licenciamento ambiental, enquadramento, possibilidade de produzir dentro de APP, fora de APP, né, como que eu enquadro uma área como produtiva, qual a técnica que eu vou usar, se eu vou usar tanque escavado, se eu vou usar, né, açude, barramento, barragem, enfim, a própria sistema de recirculação, se eu estou um viveiro de terra ou um viveiro aéreo, né, ou dentro de uma estufa, enfim, a infinidade de tecnologias possíveis. Mas voltando para a pergunta do Mauro, em questões mais básicas, a gente enfrenta essa insegurança jurídica, né, muitas vezes para o investidor, para o próprio produtor que vai acessar a linha de crédito. Agora a gente está na iminência do plano safra, né, que é uma informação... Nós estamos aqui da empresa fazendo, inclusive, aproveitando o gancho aqui, né, encaminhamos aí para 2 instituições públicas agora os pedidos de financiamento, né, e uma das condicionantes que eles já avisam lá, você não precisa mandar o projeto agora, você pede o recurso, justifica, mas a licença ambiental é condição para que a gente avance no processo. Certo. Exato. Então, como a Renata já colocou também antes, é algo muito importante, pois ele hoje, como tu bem falou agora, é a primeira pergunta feita. Qual é o teu enquadramento como produtor? Tens a licença ambiental? Tens a autorização? Tens os documentos necessários? Antes mesmo, às vezes, da própria posse da área. É mais fácil, às vezes, comprovar a posse da área de uma outra forma do que ter o licenciamento ambiental para isso. Claro que eu não estou trazendo aqui isso como um impeditivo para produzir. Não é um impeditivo. É, assim, uma etapa, como qualquer outra, dentro do planejamento, né, Sampaio? Onde eu vou construir meu viveiro, de que forma eu vou construir, qual a espécie que eu vou produzir, tudo isso está antes, assim como a licença.
E ainda, né, Tafarel, fazendo um gancho, se nós pegarmos a avicultura, você não faz um aviário Dark e chega lá no supermercado e diz, ou na indústria, e diz, olha, eu tenho 100 mil aves aqui prontas para o abate. Isso tem que entrar numa programação de produção. Hoje... Isso é integrado com a indústria. Exato, isso é integrado com a indústria. Exatamente. Então, este é um modelo, né? É um modelo que o Paraná soube adotar muito bem, né? O número de psicultores paranaenses que trabalham dentro desse modelo é um número pequeno. Nós temos um grande número de produtores no Paraná que criam peixes, que comem seu peixe, que comercializam esse seu peixe, estão no mercado informal, infelizmente, e que precisaríamos criar uma proposta para que eles fossem resgatados, e talvez aí, Renata, a gente tenha condições de ir muito mais além do que esse nosso pequeno valor de comercialização e de exportação de pescado, né? Mas precisamos construir estas outras situações. Só que o papel da extensão rural, infelizmente, falando como profissional, eu gostaria de construir isso. Agora, falando como extensionista, eu tenho que seguir todo um processo de legislação que está posto. Eu tenho que seguir toda uma proposta de conhecimento construída pela pesquisa, né, da Embrapa, das universidades, de todas as instituições. Tafarel. Bom, complementando, a gente tem então esse desafio. Acho que a Aquibom vai ser uma oportunidade excelente para a gente trazer à luz muitas dessas arestas, né, como a gente tratou aqui, desses pontos de legislação, esses pontos de atenção, como a outorga de água, localização de produção de viveiro, enquadramento, né, de produtores. Eu acho que isso, fica aqui já uma sugestão, Mauro, se o quadro de workshops ou de palestras não está ainda fechado, que a gente faça um painel dedicado a essa questão da legislação. Eu posso complementar um pouquinho também, desculpa, Mauro, mas só porque assim, eu vejo nisso tudo também o que eu tinha falado antes dessa competitividade, não é uma competitividade clara, né, mas assim, uma disputa de certa forma do nosso universo de poder público com as outras cadeias, né, porque a gente tem que disputar, inclusive, espaço no Conselho para discutir o licenciamento, a gente tem que ter espaço na agenda do poder público para poder discutir a aquicultura. E como não somos ainda uma cadeia tão forte, isso vai ficando para trás, foi o que eu tinha falado no primeiro bloco. Eu vejo um pouco dessa forma, né? E, assim, a defesa sanitária brasileira, ela é tão fortalecida, né, tão reconhecida internacionalmente, que num problema, trazendo o problema das aves novamente, né, rapidamente se detectou os ovos de galinhas que eram daqui do sul, lá em Minas Gerais. Por quê? Por causa de uma rastreabilidade, né? Então a rastreabilidade, ela está inserida dentro das cadeias de proteína mais avançadas, e a gente precisa absorver toda essa questão também. Tudo isso é possível. Tudo isso é possível. Só que nós precisamos, o nosso produtor, eu recebo quase que diariamente consultas de produtores. As que mais me preocupam são assim: olha, eu tenho 10 mil quilos de peixe, para quem eu vendo? Exatamente, é o que a gente vê no grupo. Sim, a gente recebe aqui, depois que nós anunciamos que o frigorífico estava em obras e estava em fase de conclusão, nós recebemos aqui praticamente semanalmente ligações de pessoas que têm peixe e não têm aonde abatê-lo. Né? E é um grande desafio. Exato. Isso, né? É um espaço que a tua indústria tem aqui, Mauro, tranquilamente, seria a terceirização do abate. Né? Sim, e vamos trabalhar nisso, inclusive. E a partir dessa terceirização, eu tenho certeza que vai começar a despertar em ti aqui, no teu empreendimento,
a situação de crescimento e de estruturação desse elo da cadeia que está tão frágil ainda. Sim. Nós precisamos disso, né? O produtor precisa, antes de produzir, porque ele sabe produzir, ele precisa saber para quem vender. E com quem ele está vendendo, ele tem que ter segurança de que ele vai ter uma lucratividade mínima. E aí a coisa funciona. Eu preciso encerrar aqui o segundo bloco, Tafarel, a gente volta no terceiro bloco, mas quero dizer que para o nosso público, né, da importância, né, que a gente tem hoje aqui 3 técnicos, né, 2 do setor público, 1 do setor privado, porque este debate técnico faz com que nasçam, né, todas aquelas questões importantes, relevantes para que um processo produtivo da cadeia da piscicultura possa se desenvolver. E isso faz com que reforce, né, os convites que nós já temos feito para os próximos 3 podcasts que nós temos marcados, né, nós já temos a confirmação aí para o dia 17 de julho com o ex-governador e hoje presidente do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior, com o secretário da Agricultura, Edvilson Brum, e também com o representante do CIE, que vai falar um pouco sobre formação de pessoas também para esse mercado de trabalho. Nós também já temos tratativas aí iniciadas, né, com a FEPAM, com a SEMA e com a Assembleia Legislativa, porque é onde nós tratamos um pouco dos marcos regulatórios, né, da produção da piscicultura, né, e temos, claro, um convite já, está sendo tratado, o gabinete do governador, né, o governador Eduardo também possa participar junto com o secretário Covatti, né, junto com o presidente da Emater, de um terceiro podcast onde a gente pode falar um pouco sobre a política pública específica, né, da piscicultura no estado do Rio Grande do Sul. Então estamos aqui, né, hoje com os técnicos neste segundo podcast, mas já preparando aquisições, dizendo que tudo que vocês estão trazendo aqui vai ser documento, vai ser informação, vai ser conteúdo para que a gente possa prosseguir nos próximos. Então você que está gostando, você que está curtindo, fique com a gente que a gente já volta para o terceiro bloco de Mauro Rauch, Inteligência, Conexão e Estratégia. Bom, estamos voltando aqui para o terceiro bloco do nosso podcast Mauro Rauch, Inteligência, Conexão e Estratégia. Dando continuidade aqui às nossas conversas hoje sobre a Aquibom, mas principalmente sobre questões que envolvem o desenvolvimento e fortalecimento da piscicultura aqui no estado do Rio Grande do Sul. E para dar continuidade ao debate aqui nos bastidores, agora há pouco aqui as coisas deram uma esquentada, mas não foi por briga, foi só porque o café quente foi servido, né? Quero aproveitar, então, Sampaio e Renata, principalmente aqui, digamos assim, discutimos aqui vários temas, vários assuntos, né? Navegamos pela tecnologia, pela legislação, pelas questões ambientais, por tudo. Mas vamos imaginar que agora aqui estão nos assistindo, estão nos ouvindo, né? Pessoas que querem começar um processo produtivo de piscicultura, né? Tem seu sítio, tem lá seu tanque, né? Ou algum pequeno investidor que quer daqui a pouco, né, sair desse campo do tanque e fazer um outro investimento para poder alavancar sua propriedade e ter uma outra rentabilidade. Sampaio, então, qual é o passo a passo, né? Qual é o processo? Como é que a gente começa, né, esse processo produtivo, né, ali na pequena propriedade, com uma pequena produção, desenvolve, aprende, desenvolve conhecimento e quem sabe se torna um produtor e quem sabe um dia, né, a gente possa, com o advento da Aquibom, com os investimentos, né, com a política pública, com o fortalecimento das empresas de pesquisa e do próprio setor privado, chegar talvez num nível, no patamar que hoje o estado do Paraná tem quanto à produção de peixe. Sintetizando com profissionalização. É necessário que as pessoas tenham um profundo conhecimento sobre aquela espécie que desejam criar. E tem que juntar com isso o ambiente da sua propriedade ou o seu ambiente de produção adequado. E além disso, nós temos que pensar na parte básica, fundamental, que é a água e a sua qualidade, né? Para termos grandes produções de pescado, num sistema de produção em viveiros de solo ou açudes, precisamos de um volume de água grande. Em um sistema de recirculação, o volume já é menor.
Porém, o custo dessa recirculação é mais um fator que pode ou não inviabilizar a produção. Junto disso, essa profissionalização precisa ter a parceria de uma indústria e de um mercado que vai absorver essa produção. Ou seja, essa produção tem que estar comprometida com o mercado. E a recíproca é verdadeira. Existe um trabalho da Embrapa que nos traz a informação de que precisaríamos algo em torno de 2.500 quilos de pescado para que uma agroindústria tivesse viabilidade funcional. É um trabalho bastante antigo, deve ter pelo menos uns 5 anos, talvez precisasse de uma atualização, mas com base nisso, um pequeno produtor ele já não teria condições de ter uma indústria de pescado. E o que muito se vê, né, e que se recebe de informações dentro da extensão rural, no dia a dia, é aquele produtor que tem 1 ou 2 viveiros, que vai produzir lá 1.000 quilos, 2.000 quilos, 3.000 quilos por ano, e que quer ter uma indústria de pescado. Porque ele pensa, poxa, eu estou vendendo o meu peixe a R$ 6,50, R$ 7,00, R$ 8,50 a tilápia para a indústria, e a indústria está revendendo a 42, e esse pescado está chegando no supermercado a 50, 53, 58. Então eu quero esse elo da cadeia. Uhum. Quer dizer, você ser profissional é você ter consciência de tudo o que envolve até chegar lá na gôndola do supermercado esse produto. Bem, eu acho que isso eu acho que é importante, né? E eu espero, né, que bom a gente consiga, né, destrinchar, vou usar essa expressão, né, todo o processo, muito importante, né, produtivo, até para as pessoas entenderem que não é só construir um prédio e achar que vai abater o peixe, né? A gente que está fazendo investimento sabe, e se for para fazer dentro daquilo que a Renata traz, né, de observância das normas, das condições de ambientação, climáticas que você tem que ter dentro da área de abate, de higiene, de limpeza, de estocagem, né? Isso é muito investimento, e eu concordo, né, para uma produção de 2.500 quilos por mês, que seja, ou por semana ainda, que é pior, né? Então nós estamos falando de 10 toneladas, são 120 toneladas ano, 150. Né? Até 150, então quer dizer, vejam semanas. Como não é simples esse processo. E aí talvez a ideia da integração, da associação, que é um pouco daquilo que a Renata falou antes, se mostra exatamente viável, mas cada um cumprindo papéis, né? Então tem que ter os que vão produzir ali as larvas, vai ter quem vai fazer juvenil, vai ter quem vai fazer engorda, vai ter quem vai transportar, vai ter quem vai abater e vai ter quem vai distribuir. Porque esse é o processo, e cada um se entender dentro desse processo, se preparar dentro desse processo para poder fazer com que isso funcione, não é isso? E é um grande desafio você trabalhar com todos esses elos da cadeia produtiva. Nós temos, por exemplo, aqui na região, 4 produtores de alevinos. Nós temos as pequenas unidades de abate de pescado, algumas que fecharam agora em função das enchentes e que não sei se retornam. Né? Mas temos outras próximas que estamos tentando os contatos para abastecer, mas até que isso se reestruture, sim, para onde vai esse peixe? Aí nós temos os resultados da comercialização de pescado na Semana Santa, onde conseguiu-se chegar aos mesmos resultados que se tinha antes das estiagens e da enchente. Quando nessa enchente nós perdemos 1.000 toneladas de pescado. Nós temos só aqui na região dos vales em torno de 600 viveiros que foram perdidos.
E Mauro, vamos esperar que para novembro, na Aquibom, a gente possa já trazer as novas informações do levantamento diagnóstico da psicultura aqui no nosso estado. Está quentinho, só esperando sua vez na fila para ser executado. Nós estamos com tudo pronto. Só precisamos do momento, porque o nosso pessoal de campo, hoje, nos 497 municípios, está em outras ações. Né? Nós temos outros levantamentos também que estão sendo feitos. Temos o levantamento do leite, temos a citricultura, temos a fruticultura e na fila a piscicultura. Porque o nosso último grande levantamento foi em 2013. Né? E dessa vez nós estamos com tudo pronto para fazer. Espero que em novembro vai ser um desafio. Eu acho que eu termino de branquear os cabelos, mas queremos estar com isso aí pronto. Para trazer para aqui bom. Quem sabe os dois desafios, né? Concluir o levantamento e fazermos aqui durante o Dia Estadual do Peixe, que estamos aguardando ainda o fechamento desse calendário do governo do estado, mas quem sabe poder anunciar isso aqui durante, né, a Aquibom. Vai ser um grande prazer. Renata. Você tirou as palavras da minha boca quando você falou, porque tudo que o Sampaio falou, você veio almoçar comigo, falou antes e eu me apropriei do conhecimento, né? Não, mas assim, obviamente, né, ter o produtor se organizar, né, uma organização produtiva, conversar com os vizinhos, conversar com o Estado, com o poder público, começar a se inteirar, né, para quem, como você originou a pergunta do que fazer, né, quando você deseja entrar no setor. Então, eu acho que muito importante é a organização produtiva, a organização de produtores, a associação, enfim, se organizar, né, porque em vários modelos de organização que podem ser encontrados, geralmente, cada região acaba definindo um contrato, ação própria, né, de acordo com a sua cultura, a sua forma. E a gente já fiz algumas entrevistas com organizações produtivas e você vê modelos diferentes assim ao longo no Brasil, assim, muito interessante visitar diferentes organizações, associações, cooperativas e modelos, é muito interessante. Então, acho que seria por aí. Mas eu acho também que o Aquibom, trazendo tantas pessoas que podem auxiliar nas tomadas de decisão, poderia também conversar, porque é uma coisa bastante importante dentro dessa coordenação da agroindústria e tudo mais, é a qualificação dos fornecedores, né? Então, quando a gente tem classificação e quais são os fornecedores de uma agroindústria? São os produtores, né? Então, o programa de qualificação continuada do Ministério, que existe para leite, por exemplo, ela um dia vai ter que existir também para peixe, né? E ao exemplo, até falei do leite, porque o exemplo do leite que utiliza, se não me engano, acho que é o PIS/COFINS, né? Existe um programa próprio de utilização de tributos fiscais, no caso federal, que auxilia o direcionamento da pesquisa para o benefício da indústria do leite. Não sei se você conhece esse programa. Não. Do leite. Você conhece do programa do leite, né? Eu acho que, obviamente, dentro de uma revisão fiscal, né, que o país passa, mas, enfim, o próprio Estado poderia ter uma lei estadual específica no qual direcionasse créditos com mais benefício ou algum direcionamento de semestre, enfim. Até mesmo subsidiando, né? Sim, eu acho sim. que a questão do subsídio do preço da ração, por exemplo, que é um dos insumos, né? E eu acho que o Tafarel vai falar daqui a um pouco, né? Vou provocá-lo um pouco sobre isso, né? Essa questão de subsídio, né, para a ração, que representa aí de 75% até 80% do custo hoje de produção da tilápia, por exemplo, né, sem dúvida seria um incremento importante. Não haveria nesse processo produtivo inicial, né, em que nós ainda temos uma escala pequena, né, se a gente for olhar do ponto de vista comercial, então o impacto financeiro para os cofres do Poder Público Estadual não seriam tão expressivos, mas sem dúvida
o incentivo para ampliação da produção seria estratégico, porque você baixaria o custo, com isso você conseguiria ter preço competitivo e você poderia atrair investidores para trazer para o Estado, e aí depois que, claro, a cultura, né, e o processo de comércio, de indústria e comércio está instalado, você gradativamente retoma esse processo de tributação, né, até que ele se normalize. Mas geralmente, né, o incentivo fiscal, né, e a Zona Franca de Manaus, por exemplo, é um caso emblemático disso, onde as indústrias se instalaram porque os incentivos ou as isenções tributárias que eram impostas lá garantiam, né, àquela região a capacidade de atrair. E eu acho que aqui nós estaremos diante de uma situação parecida, não é? Sim, há várias formas, né? Eu gosto dessa forma mais específica que aconteceu com o leite, porque ela traz tecnologias, ela desenvolve questões específicas que o setor demanda, sabe? Eu acho isso muito interessante. Mas, enfim, eu entendo que o custo da produção ele vai bastante em cima da ração, apesar de, como eu disse também, né, existem formas de produção que seria interessante a gente estimular e pesquisar para a Embrapa desenvolver tecnologias mais específicas para essas questões multitróficas ou para sistemas de bioflocos, sabe? Que, no qual a gente consiga, ou até mesmo os nutrientes fermentados, enfim, outras possibilidades, no qual a gente possa trazer uma redução também nesses custos, através de outras formas, né? Sim. Não que essas sejam linhas hoje da Embrapa, a gente não tem ainda essa aplicação, mas, obviamente, é nosso interesse também desenvolver essas tecnologias. Mas, Tafarel, nesta mesma linha de pergunta, mas talvez saindo um pouco aqui do campo mais da Emater, que é mais, digamos, na pequena propriedade, ali no produtor rural inicial, como é que você enxerga, por exemplo, a possibilidade de investimentos em infraestrutura, de produção, né, para que a gente possa trazer investidores, né, trazer as novas tecnologias hoje, né, como sistemas de recirculação, que é algo que nós estamos aqui estudando já em fase de projeto e até, quem sabe, de implantação muito em breve. Como é que é esse passo a passo aí? Como é que seria possível fazer com que outros investidores também viessem na outra ponta, digamos, do ecossistema produtivo? Bom, muito da produção de piscicultura acontece sem planejamento. Isso a gente falava aqui nos bastidores, as ligações que a Emater recebe, talvez a própria Embrapa, muitos de nós como técnicos da extensão da área privada tenho 20 toneladas de peixe, para quem que eu vendo? Meu peixe está batendo 900 gramas e o inverno está aí. Para quem que eu vou vender? Então, essas questões, elas passam pelo planejamento produtivo, né? A data de alojamento, a infraestrutura necessária. Eu até costumo brincar, né, fazendo um comparativo com o gado de corte. Na piscicultura, a gente tem o alevino, né, nosso filhote, nossa semente, com preço barato, vamos chamar assim, né, de um investimento menor, comparado, por exemplo, com uma produção de gado de corte, onde o terneiro tem um valor mais elevado. Em compensação, essa alimentação desses alevinos para até eles atingir o peso de abate tem um peso muito maior na produção, como o Mauro trouxe, chegando aí a 70%, até mais, em alguns pontos. A Renata também trouxe possibilidades, né, de tecnologia para baixar esses custos, sistema multitrófico, bioflocos, a própria água verde, né, o fitoplâncton, pode baixar esse custo de produção. E eu diria uma outra tecnologia que está ao alcance de todos, que é o cuidado com a água. A água boa dá lucro para o produtor. Então, cuidado mais básico, que o Sampaio também comentou isso, de cuidado com a água, pode diferenciar um produtor entre ter lucro ou prejuízo. Claro que o planejamento é muito importante nessa etapa, né? Voltando para a infraestrutura, a quantidade de alevinos alojados no início de uma produção pode e impacta na quantidade de infraestrutura que eu vou ter de energia elétrica, tamanho de tanque. E eu costumo brincar que a gente precisa perguntar como é que esse peixe vai sair de dentro d'água lá no final. São 1 tonelada, 2,
20, 40, 60? Quantas pessoas precisam? Quantos caminhões? Quantos reboques de trator, enfim, de tudo, carreta de boi, de tudo a gente vê no campo. De todas as formas. Caçamba do quadriciclo, de tudo a gente enxerga. O Sampaio deve ter histórias muito mais engraçadas que essa da carreta de boi que eu já vi dentro do viveiro carregando... E outras tristes. Carregando peixe claro e outras tristes. Então a infraestrutura, como o RAS, né, que o sistema de recirculação que o Mauro trouxe aqui, podem e devem ser utilizadas, por exemplo, em estruturas para a produção de juvenis, a própria produção de alevinos, que necessita de um cuidado sanitário muito maior que uma produção de engorda. Não que a de engorda não necessite, mas precisa de controle de temperatura muito mais apurado, controle sanitário, controle nutricional, de qualidade de água, por conta da alimentação ter um percentual de proteína muito mais alto, então se degrada muito mais a qualidade de água. Então os sistemas de recirculação podem ser uma alternativa para a produção de juvenis, para dentro de um arranjo produtivo local, eu ter esse juvenil disponível para dentro do planejamento da minha cadeia local, ter animais o ano inteiro, porque uma unidade de beneficiamento de pescado precisa de peixe o ano inteiro. Todos os dias. Todos os dias. Então eu preciso planejar isso de infraestrutura, desde a minha infraestrutura de tanque, até a minha estrutura de energia elétrica para fornecer oxigênio para esses peixes, para dar qualidade de água, e também pensar lá na minha despesca. Pensando tudo isso cruzando com o meu desembolso financeiro, que vai impactar diretamente na rentabilidade do meu negócio lá no final. Eu acho que daqui a pouco vamos para o quarto bloco. Né? Estávamos brincando antes aqui, mas esta situação da nutrição de peixes é algo fantástico, né? É apaixonante e com certeza daria a discussão de talvez mais de um podcast aqui. Vamos analisar nossa tilápia, né? Uma taxa de conversão de 1,2 a 1,4 quilos de ração para 1 quilo médio de ganho. A gente sabe que um peixe come entre 8 e 10 quilos de alimento para ganhar 1 quilo de peso. Quer dizer, come 1,2, 1,4 de ração, e de onde é que vem o resto? Todo o restante vem do hábito filtrador, vem do casamento desta ração, que é uma ração com um teor de proteína muito alto e que precisa ter esse teor alto, e por isso tem esse preço alto em termos de mercado. E a tilápia faz essa conversão. Eu vejo ela como um peixe fantástico nesse aspecto. No próprio trabalho da extensão rural, com as pequenas propriedades e com o policultivo de carpas, a gente percebe também esta mesma situação. Quando nós fazemos uma boa preparação de um viveiro e colocamos uma baixa quantidade de alevinos, que não vai necessitar aerador, que não tem nem energia elétrica lá na beira do nosso açude. Faz parte do planejamento. Exato. Prever isso antes. Exato, mas quando você tem uma situação de produção em uma propriedade, porque aliás todas as propriedades precisam ter um corpo de água para a sua segurança de produção. E quando se tem um corpo de água nesta propriedade, antes dele encher, o produtor pensa: e por que não criar uns peixes? O pensamento lógico é esse. Então existe todo um potencial de produção. Só que nós trabalhamos daí baixa lotação assim, para ter... Exatamente, nós trabalhamos a baixa lotação para ter um resultado no final. Porque se não houverem resultados, como é que vai haver estímulo ao nosso produtor para que ele continue produzindo? Sim, é isso. Né? Mas se houver uma boa preparação do viveiro para a criação de carpas, num policultivo,
e você tiver uma água verde lá, com uma transparência em torno de uns 30 centímetros, na hora que você está liberando os alevinos, e com todos os outros fatores de qualidade da água condizentes com a necessidade dessas 4 espécies, praticamente até o 2º mês, às vezes o 3º mês, você não precisa nem usar ração. Só pelo hábito filtrador destes alevinos, quando jovens, né, aí eu não entro na seara dos juvenis, você já consegue excelentes resultados. E depois você faz um equilíbrio lá com pastos e subprodutos da propriedade, da pequena propriedade. Uma coisa diferente do sistema de produção já integrado para a indústria, aonde o foco é peixe. Não se tem outras produções, ou se tem outras produções, os subprodutos dessas outras produções são comercializados para comprar ração para alimentar os peixes. Sim. Mas acreditamos na Aquibon e somos parceiros, queremos estar aqui. Acho que vamos trazer muitos colegas e produtores, queremos valorizar muito esse evento e estamos, né, muito contentes, nos parabenizamos com a presença e com a ocorrência da Aquibon, né, aqui no nosso estado e principalmente aqui nessa região. Obrigado, Sampaio, mas a gente está aqui já encerrando o 3º bloco, né, se nós deixarmos aqui, a turma vai até a Aquibon discutindo, né, e vamos atravessar a Aquibon e com certeza vamos continuar discutindo, porque novas temáticas, novas questões seguramente haverão de surgir. Mas eu queria aqui, antes da gente encaminhar para o encerramento, então, franquear a palavra, começando aqui pelas mulheres, né, pela Renata, para que então façam suas considerações finais, para que a gente possa encerrar esse 2º podcast, e sem dúvida, né, já aqui deixando um registro prévio, sim, que foi realmente muito enriquecedor, né, para mim, ainda que aqui hoje esteja tentando me envolver com o processo de produção. Cada dia que eu me reúno, que eu converso, que eu tenho esses espaços de oportunidade de conviver com pessoas com tanto conhecimento como você, sem dúvida, para nós aqui também é um grande ganho, individualmente, sem dúvida, um ganho ainda maior. Então, Renata, suas considerações. Bom, em primeiro lugar, mais uma vez agradeço, né, pelo convite. Eu acho a aquicultura uma atividade encantadora, assim, primordial para a produção de alimentos no mundo, né? O pescado é a proteína mais comercializada no mundo inteiro. Então, eu acho que assim, temos um grande potencial no país e o Rio Grande do Sul tem um grande potencial de ser, de fato, um ator importante para a produção no país. Então, a gente tem que ter Aquibon todo mês aí para a gente poder trazer o diálogo sempre, estar sempre falando da aquicultura cada vez mais, porque cada vez que a gente conversa, a gente, né, chama atenção para um ponto, um tema, uma visão coletiva que é importante, que direciona, que vai amadurecendo a nossa própria visão e a de quem nos assiste também, né? Então, eu acho muito, muito bacana isso. Parabéns pela sua iniciativa dos podcasts, né? Muito legal. Queria falar também que a gente na Embrapa está lançando um curso agora, um EAD, chamado Aquacompete, que é para técnicos, mais voltado para técnicos extensionistas, técnicos das indústrias, responsáveis técnicos e pessoas que trabalham com a distribuição do pescado, que é sobre competitividade, aquicultura competitiva e mercado externo. Então, a gente faz o convite, está sendo lançado esse mês ainda, né? Acho que hoje ele estava sendo lançado, se não me engano, mas não tenho ainda, mas eu vou enviar para você ajudar a gente a divulgar, porque vai ser bastante interessante. Na verdade, é um curso com uma trilha do conhecimento. São 3 cursos que falam de competitividade com diferentes approach, né? Então, a gente fala de uma certa forma mais ampla nesse primeiro curso, que está sendo lançado agora. A gente teve convidados externos, adidos agrícolas dos Estados Unidos, de Londres, da OMC, falando da situação atual, né, do mercado. Então, é um curso muito interessante para toda
essa população da aquicultura brasileira. Sem dúvida, nas redes sociais do IFDE, que é o organizador da Aquibon, nas redes sociais da Aquibon e nas nossas redes sociais pessoais e da Mauro Rauch, Inteligência, Conexão e Estratégia, sem dúvida vamos divulgar assim que recebemos o material, que contribui para, né, o conhecimento e a formação de pessoas, que é uma das essências do nosso instituto também, formar e desenvolver pessoas. Tafarel, para suas considerações finais. Bom, Mauro, vou agradecer, obrigado pelo convite nessa mesa aqui com uma discussão de altíssimo nível. Acho que a gente conseguiu debater alguns pontos importantes da piscicultura, da aquicultura no estado. Vou aproveitar que o espaço, né, a Benfica Agroengenharia fica à disposição, né, da Aquibon para participar. Estaremos aqui com certeza, dos produtores também estamos à disposição. Queria deixar um recado e um lembrete para os produtores que água boa é o que dá lucro. Então a gente precisa olhar para a água para ter uma piscicultura e uma aquicultura de sucesso em qualquer uma das atividades que a gente vai trabalhar, seja qual a espécie que a gente esteja trabalhando, a gente precisa de água boa. E eu gostaria de ressaltar aqui que a tilápia é uma espécie bueníssima, que tem um potencial gigantesco para alavancar a produção no estado, e nós somos Tilápia Futebol Clube. Nada contra as carpas, é uma espécie que a gente trabalha também, tem muitos bons produtores, mas deixar claro que a tilápia ela veio para ficar, ela tem um espaço grande a ser conquistado, o mercado externo está aí pedindo, nosso mercado interno gaúcho é visado pelos outros estados, Santa Catarina, Paraná, para comercializar esse filé, e nós temos como bons gaúchos, bairristas, tomar conta do nosso mercado. E temos as condições, né? Temos os meios disponíveis, eu acho que isso que é mais importante. Mas eu quero aproveitar a tua fala e vou resgatar uma fala que eu fiz no dia 18 de dezembro, no lançamento da feira, da Aquibon, né? E está aqui o Sampaio, que é um reconhecido, né, lutador e trabalhador em prol da carpa, né? E aqui dizer, Tafarel, e obviamente que isso estou dizendo porque é o que eu penso e é o que nós precisamos pensar enquanto cadeia produtiva da aquicultura e da tilapicultura, né? Que é exatamente isso. Cada um tem que falar do seu peixe, só que peixe não pode falar de peixe, mas cada um falar do seu peixe, né? Eu acho que a tilápia é um grande negócio, né? Eu também sou aqui, né, produtor de tilápia, acredito, vou fazer investimentos no setor da tilapicultura, participo das entidades de associativas e representativas de tilapicultura, mas também tenho aqui, né, os tanques com carpa, porque a gente tem sim um mercado consumidor ainda deste produto, né, e que ainda é talvez um dos peixes, se não o peixe mais produzido no mundo, né, então a gente não pode perder isso de vista, até porque os ambientes, né, e as condições produtivas elas são adaptáveis a cada realidade. Então é possível, né, como nós dizíamos, talvez tenham propriedades que não têm nem energia elétrica, então não tem como eu querer produzir tilápia naquele lugar, porque se eu precisar de uma aeração na época do verão, né, se eu precisar fazer algum tipo de intervenção, eu não vou ter recurso elétrico disponível para isso, e a carpa pode ser para aquele produtor, naquela área, naquela propriedade específica, uma solução, assim como a gente já está brincando aqui, a gente trouxe aqui alguns tambaquis, a gente trouxe aqui alguns surubins, como uma brincadeira, até para fazer uma pesca de diversão, mas são experiências que a gente está fazendo e a gente não sabe o que é genética, né, o que os estudos que Embrapa, que Emater, que empresas privadas e universidades fazem, podem nos surpreender ali na frente, né, com outras alternativas. Sem contar, obviamente, hoje trabalhando em ambiente controlado, com água aquecida, eu tenho capacidade de produzir qualquer tipo de peixe, né, propiciando e criando as condições adequadas. Claro, eu, né, vou olhar se o mercado tem demanda para esse pescado, se ele não tem, mas hoje a gente tem, né, com investimento e com tecnologia, capacidade de produzir todo e qualquer peixe. Mas, Sampaio, para as tuas considerações finais. Novamente agradecer a oportunidade de participar aqui. Um esclarecimento, eu sou a favor da piscicultura e da criação de peixes.
já fui taxado de um defensor das carpas. Não, por favor, não me interpretem mal. As carpas são peixes muito bem adaptados ao clima gaúcho. Tanto é que o Rio Grande do Sul é o maior produtor de carpas do Brasil. Eu lamento, de certa forma, que não tenhamos uma ou algumas grandes indústrias exportadoras que fizessem a comercialização desses peixes para os países asiáticos, que aliás são os países de origem das carpas, e que hoje estão importando esses peixes porque já não tem mais condições de produzir o suficiente para atender a sua demanda. Uhum. Então existe um mercado todo aí que pode ser aberto. Mas não excluo jamais a tilápia. Eu vejo ela um peixe maravilhoso e gosto muito, trabalho muito com ela, né? Então, por favor, não me interpretem mal quando eu me preocupo em dar assistência e orientação à produção de carpas, onde nós temos o maior número de pessoas que produzem peixe aqui no estado e que criam essas espécies. E queremos todos esses produtores aqui na Aquimon. Queremos. E penso que temos que ter um espaço muito importante para eles, né? Que será muito importante para eles. Por outro lado, nós temos que pensar que o Rio Grande do Sul é um estado fantástico em termos de distribuição de água. Isso eu concordo com o Renato. Não somos o estado com o maior volume de água. Mas se nós pensarmos, 12% da água do mundo está no Brasil. Isso é uma coisa fantástica quando se pensa que nós somos um grande celeiro de alimentos. Mas nós temos que ver cada propriedade, e eu concordo com o Tafarel. Aonde vamos produzir peixe, temos que ter água em qualidade e em quantidade suficiente para a produção. E qualidade e quantidade são determinantes dentro, claro, das diferentes possibilidades e tecnologias de produção, mas são básicas para que você tenha piscicultura. E é claro, tecnologia de produção nós temos. Aprender a produzir é fácil, nós aprendemos. O que nós precisamos é os pilares da sustentabilidade funcionando, que são a questão ambiental, o respeito ao meio ambiente, o aspecto físico, onde se tem a viabilidade econômica, né? E a produção. Nós temos condições. E eu sou, eu digo já um funcionário mais antigo, mas ainda quero ver a pujança deste estado na piscicultura. Sem dúvida, nós vamos trabalhar muito para isso, né? Eu tenho certeza, para você que está nos assistindo, para você que está nos acompanhando, né, que nós teremos aqui condições de continuar, né, pelo entusiasmo, pelo conhecimento, né, pela capacidade que essas pessoas têm, né, de nos ajudar a fazer com que a piscicultura, que a aquicultura se transforme em algo de referência no desenvolvimento econômico e sustentável do Estado, mas a gente precisa encerrar. Então eu quero agradecer aqui a Embrapa, né, e a Renata que esteve aqui conosco, quero agradecer a Emater também que nos liberou aqui, né, o Sampaio para que estivesse conosco também, e agradecer, né, a Benfica Engenharia que também nos trouxe aqui o Tafarel para esta tarde e noite de hoje, e dizer que o episódio de hoje, né, ele mostra que não nos falta tecnologia, não nos falta conhecimento, tampouco vontade de produzir.
que nos falta, talvez, ainda, é a articulação, né? É a congregação dos esforços de todos os segmentos envolvidos, mas principalmente o envolvimento e o comprometimento das instituições, dos produtores, né, do poder público, né, desenvolvendo políticas públicas, oferecendo crédito, dando condições para que a tecnologia possa ser desenvolvida e possa ser aplicada. A piscicultura gaúcha, não tem nenhuma dúvida, reunindo esses 3 especialistas que estão conosco hoje, ela pode sim ser referência nacional, assim como o estado do Paraná é, assim como Santa Catarina está se transformando e outros estados também estão se tornando referência, mas isso só vai ser possível com parcerias reais, com integração, com união, com investimento contínuo, mas principalmente com muito trabalho técnico, com muita assistência, seja das nossas empresas públicas que aqui estão representadas, seja pela iniciativa privada, seja pelas universidades. Então, estamos aqui, caminhando, devagar, com calma, mas reunindo pessoas que pensam, que acreditam, que transformam e que querem fazer da piscicultura um diferencial no estado do Rio Grande do Sul. Então agradeço aos nossos convidados pela conversa, muito rica, muito inspiradora, e que você que nos acompanhou, continue com a gente. Nos vemos no próximo episódio do podcast Mauro Rauschel, Inteligência, Conexão e Estratégia. Muito obrigado.